Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica, do dia 31 de março, mês das mulheres, né? De 2022, para falarmos sobre cultura, entrevistas e música. E ainda nós temos uma agenda cultural. O motivo deste programa é preservar nossas origens, memórias, histórias, as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e as entrevistas que nos trazem mais conhecimento, tá ok? Então inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as entrevistas e os programas, dê um joinha para prestigiar o meu trabalho. Então vamos lá. Na comemoração dos dias não tem muitas coisas interessantes, porque eu só falo de coisas que eu acho legal. Então amanhã é dia 1º de abril, dia da mentira. Eu já falei sobre este assunto, né, sobre a historinha do dia da mentira, e vocês podem ver em num outro programa que vai estar na descrição do programa. Então, estou pondo aqui, ó, link do dia da mentira. Porque muitas matérias eu já tinha feito anteriormente, em 2018, 19, 20, 21. Então, eu não vou repetir essas coisas, né? Eu simplesmente menciono e coloco o link na descrição do programa. Seria muito legal se vocês vissem, tá bom? A gente volta já já com o mês da mulher, né? Com a matéria ainda do mês da mulher, que eu estou dedicando esse dia só para isso. Então, após a minha parceirinha com o estúdio Casa da Sogra. Bom, hoje nós vamos continuar com mais algumas mulheres brasileiras pioneiras que merecem ser lembradas. Repito a frase da semana passada: as mulheres pioneiras romperam estereótipos e abriram caminho às que vieram posteriormente. A história durante séculos foi escrita e protagonizada pelos homens. Talvez por esta visão tergiversada, a invisibilidade da mulher tem sido notória. Uma pessoa escreveu: para que serve a história das mulheres? Para fazê-las existir, viver e ser. Esta é, afinal, uma das funções potenciais da história. Essa frase quem escreveu foi Mari Del Priori. Ela é historiadora, professora e escritora brasileira. Ela vive até hoje, tá? Muito linda, por sinal, vocês veem na foto. Então vamos lá, continuando. Ana Lopes, século XIX, mascate que exercia o comércio itinerante e tirava seu sustento da venda de carne seca pelo interior goiano, destacou-se por exercer essa atividade tipicamente masculina e de grande importância para a época, e mesmo durante o século XIX, devido ao precário sistema de distribuição e circulação de mercadorias no interior brasileiro. E imagina no interior de Goiânia, né? No interior, não é em Goiânia. Chiquinha Gonzaga, essa muita gente já ouviu falar. Francisca Edo Virges Neves Gonzaga, 1847 a 1935. Recebeu de seu pai como um presente de casamento um piano, objeto muito valorizado no mundo imperial. Ao lado da carreira de maestrina, compositora e pianeira, como era chamado na época, adotou também o violão e dedicou-se às campanhas sociais. Ativista da abolição, participou de festivais que arrecadavam fundos para a Confederação Libertadora. Chiquinha vendia suas músicas para comprar a alforria de escravos. Eufrásia Teixeira Leite, 1850 a 1930, herdeira
de uma grande fortuna, Eufrásia vivenciou em 1884 um momento de intensa campanha abolicionista e, diante desse contexto, decidiu libertar seus escravos. Teve um romance tumultuado com o político e escritor Joaquim Nabuco, mas nunca se casou, gerando um estranhamento com o texto da época. Apresentou-se como uma mulher inteligente, empreendedora, conseguindo não apenas administrar seu patrimônio sozinha, como também aumentá-lo. Com relação a libertar os escravos, é uma coisa muito complicada, porque os escravos também eram libertos, mas eles não tinham onde ir. Então, eles acabavam ficando no mesmo lugar. Tá? E as mulheres casavam muito cedo antigamente, né? 14, 15 anos já casavam. Maria de Moura, Maria Lacerda de Moura, 1887 a 1945. Ativista política, escritora e feminista, publicou em 1918 o livro Em Torno da Educação, obra otimista sobre os benefícios da instrução das mulheres. Colaborou com Berta Lutz na fundação da Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, antes de envolver-se intensamente com o movimento operário anarquista. Lembra que eu falei da Berta Lutz a semana passada, no programa passado? Filha do Adolfo Lutz, tá? Maria Lacerda desafiou todas as formas de poder, enfrentando a opressão da igreja, do Estado, das leis, da escola e da família. Com certeza, maravilhosamente bem. Carmen Miranda, Maria do Carmo Miranda da Cunha, 1909 a 1955. Cantora e atriz luso-brasileira, ou seja, ela nasceu em Portugal, mas representava o Brasil. Trabalhou na rádio, no teatro de revista, que eram as danças, né, que ela fazia, no cinema e na televisão. Carmen foi a primeira artista multimídia do Brasil. Chegou a receber o maior salário até então pago a uma mulher nos Estados Unidos. Sua figura tornou-se um dos ícones do tropicalismo, movimento cultural brasileiro, surgido no final da década de 1960. Carmen Miranda esteve presente tanto na música Tropicália, de Caetano Veloso, como serviu de símbolo de estereótipo tropical do Brasil, né? Com as bananas, com as frutas lá na cabeça. Tá bom? Luz do Fuego, Dora Viviqua, 1917 a 1967. Dançarina e naturalista, foi introduzida no meio artístico e cultural após mudar-se para o Rio de Janeiro, apresentando sempre comportamentos ousados para a época. Tem inclusive filme Luz do Fuego, né? Aventurou-se no paraquedismo, fez aulas de dança e decidiu ser artista, dançando de maneira sensual com serpentes, pelas quais ela sempre teve fascinação. A Luz do Fuego no filme, se eu não me engano, foi... Ai, caramba, esqueci o nome. A Lucélia Santos. Em 1947, publicou o trágico Blackout com críticas sobre a sociedade conservadora. Né? Mas é assim, quando a gente faz sucesso, as pessoas criticam mesmo, é inveja. Né? Leila Roque Diniz, 1945 a 1972. Atriz símbolo de liberdade feminina nos anos de 1960, defendeu sobretudo a liberdade e desafiou os padrões da sociedade da época, falando palavrões em público, sem o menor pudor. Suas atitudes públicas fizeram com que fosse criada a lei de censura prévia, apelidada de Decreto-Lei Diniz. Representou o Brasil no Festival de Adelaide, na Austrália, e recebeu o prêmio de melhor atriz. Então é isso também, né? Ela falava o que ela queria, ela era ela mesma, pronto, acabou. E minha mãe também dizia, falem bem, falem mal, falem de mim, mas também dizia que quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Clara Camarão, século 17, indígena brasileira, catequizada pelos jesuítas. Clara montou um grupo feminino para lutar contra as invasões holandesas. Em 23 de abril de 1646, o grupo de mulheres surpreendeu holandeses em
Tejucupapo, município de Pernambuco, e venceu essa batalha que as deixou conhecida como heroínas de Tejucupapo. Agora veja bem o que aconteceu lá, que são todas as heroínas, né? 1646, a vila de Tejucupapo, em Pernambuco, foi vítima de uma das tentativas de invasão dos holandeses que pretendiam saqueá-la para manter suas tropas. Decididos a atacar quando a maioria dos homens da cidade tivesse saído para o comércio, os holandeses foram surpreendidos pela forte resistência das mulheres da vila, que uniram a comunidade, se armaram de paus, enxadas e água fervente com pimenta e travaram uma batalha vitoriosa, expulsando os invasores e ficando conhecidas como heroínas de Tejucupapo. Parabéns, meninas! Fizeram muito bem. Dandara, século XVII. Brava guerreira defensora do quilombo de Palmares, esposa do líder Zumbi. Descendente provável da nação africana de Gege Marim, Dandara dominava técnicas de capoeira e teria lutado em muitas batalhas contra os ataques ao quilombo. Dandara é a mais representativa líder feminina da República de Palmares. Acredita-se que se suicidou em 1694 para evitar volta à condição de escrava. Teresa de Benguela, século XVIII. Negra, conhecida também como Rainha Teresa, foi líder do quilombo de Quariterê, no Mato Grosso, assumindo o comando do quilombo após a morte de seu marido José Piolho. Em Quariterê, desenvolvia-se a agricultura de algodão e produção de alimentos excedentes, fabricava e comercializava-se tecidos, além da criação de instrumentos de trabalho com domínio da forja. Em 1770, o quilombo foi destruído e Teresa suicidou-se, preferindo a morte a voltar à condição de escrava. Igual, então, a Dandara, né? Joana Angélica de Jesus. Religiosa da Ordem das Reformadas de Nossa Senhora da Conceição e mártir da independência, em meio aos conflitos entre as milícias brasileiras pró-independência e o exército português, Joana, aos 60 anos, morreu ao receber um golpe de espada de um soldado a resistir à invasão das tropas ao convento. A religiosa tornou-se um símbolo da resistência contra a autoridade portuguesa. Muito bem. Bárbara de Alencar. Bárbara Pereira de Alencar, 1767 a 1837. Revolucionária Bárbara Pereira lutou na Revolução Pernambucana deflagrada em 1817, acabou sendo presa em Fortaleza. Bárbara foi humilhada, vestida com camisolão igual ao traje da escrava que a acompanhava. Eu não acho isso humilhação no sentido de, a não ser que fosse transparente e tal. Em 1820 veio de Portugal a sentença que a libertou, concedendo anistia geral a todos os implicados na revolta. Maria Quitéria de Jesus, 1792 a 1853. Considerada a primeira mulher a participar das Forças Armadas Brasileiras e entrar em combate pelo Brasil. Saiu de casa contra a vontade de seu pai, cortou o cabelo, pegou emprestada a farda do cunhado, adotou o nome de Soldado Medeiros e ingressou disfarçadamente no regimento de artilharia. Maria Quitéria faz parte da história do Brasil como heroína da independência do Brasil. Maria Felipa, século XIX, são pessoas assim que a gente tem que se orgulhar, né? Trabalhadora braçal, pescadora e marisqueira baiana, negra, que liderou índios tupinambás, tapuia e outras mulheres em batalhas como os portugueses que atacavam a ilha de Itaparica a partir de 1822. Maria lutou pela independência da Bahia, atuou também como enfermeira. Eu lembro que tinha um livro, né, quando a gente estudava no primeiro grau, que tinha alguma coisa sobre tapuia. É um livro escrito
Não sei se era Índios Tapuia, Memórias Tapuia, não lembro. Só lembro que é alguma coisa de Tapuia. Um livro fininho da editora, da coleção Jabuti, né? Luísa Barrim, século XIX, escrava livre por volta de 1812, participou da revolta dos malês, rebelião de escravos contra a escravidão e a imposição da religião católica ocorrida em 1835. Perseguida, conseguiu fugir para o Rio de Janeiro, onde foi possivelmente deportada para a África. Seu nome encontra-se em algum dos versos de Luiz Gama, que a descreve como negra, baixa, magra e bonita, e a reconhece como sua mãe. Anita Garibaldi. Anita Garibaldi também muita gente ouve falar, a gente estuda isso na escola, né? Ana Maria de Jesus Ribeiro, 1821 a 1849, foi revolucionária, conhecida por lutar na revolta dos farrapos, que a gente aprendeu como Guerra dos Farrapos, né? A serviço da República Rio-Grandense da campanha da unificação da ilha, também conhecida como heroína dos dois mundos, aprendeu a usar armas de fogo e a manusear espadas, lutando até a morte ao lado do seu esposo Giuseppe Garibaldi, italiano. A outra coisa é que também tem um filme, uma minissérie brasileira que fala sobre a Guerra dos Farrapos, né? Jovina Feitosa. Jovina Alves Feitosa, 1849 a 1867, foi voluntária nas tropas brasileiras durante a Guerra do Paraguai. Também estudamos sobre isso. Aos 18 anos, ingressou no 2º Corpo de Voluntários da Pátria. Voluntários da Pátria, lembra? Avenida. Assumindo o posto de segundo sargento. Segundo uma versão, Jovita teria se suicidado ao retornar da guerra e ver-se esquecida pelo Estado e abandonada pelo marido. Outra versão afirma que Jovita teria voltado ao Paraguai e morrido lutando da Batalha de Acusta Nu. Essa batalha eu não conheço. Maria Soldado. Maria José Bezerra, 1885 a 1958. Negra, vendedora de quitutes de caçarola, alistou-se como enfermeira na Revolução de 1932, período de grande agitação política durante o governo provisório de Getúlio Vargas. Não contente com a função de enfermeira e nem inibida pelo preconceito racial existente, Maria armou-se e foi também para a guerra, quando foi apelidada de Maria Soldado, devido à sua atuação de destaque. Acompanhou os soldados constitucionalistas, chegando a afrontar Getúlio Vargas em praça pública. Bom, eu não fui contra a Revolução, também nem existia, né? Mas eu acho legal essa Revolução também foi um golpe, né? Contra Getúlio Vargas. Mas tudo bem, deixa minha visão para lá. Olga Benário Prestes, 1908 a 1942, militante comunista alemã, companheira e amante de Luiz Carlos Prestes, Olga atuou no apoio à intentona comunista de 1935 e acabou presa e deportada grávida para a Alemanha nazista. E não precisa falar nazista, né? Simplesmente para a Alemanha. Entregue a Hitler pelo governo Vargas, Olga foi executada em campo de concentração na Câmara de Gás, marcando a história como uma revolucionária que lutou contra as desigualdades e acabou sendo vítima do regime alemão. Maria Bonita, Maria Gomes de Oliveira, 1911 a 1938. Acorda, Maria Bonita, levanta, vai fazer café. O dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Integrou-se ao bando de Lampião, o rei do cangaço, como uma primeira mulher do grupo e posteriormente como sua amante. Participou, se eu não me engano, ela não era amante, ela era esposa dele, né? Participou de inúmeros combates na Caatinga, mas acabou morta em 1938 e degolada viva, nossa, que horror, quando o bando foi surpreendido por um ataque.
Mas também degolar a gente não sente muito, né? Se for degolar assim, ó, com a espada, pá! Acabou o sofrimento. Acho que você sente o medo, pronto, a adrenalina sobe, aí você não sente mais a dor. Não sei, nem quero saber. Brasileiras na Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos países aliados. A história oficial destaca apenas o papel heróico dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, que era a FEB. Esquece-se que 67 mulheres viajaram como enfermeira para os campos de batalha na Itália, auxiliando no tratamento de doentes e feridos em Nápoles. Eu já falei sobre essa história. Então, o que nós podemos perceber é que eles destacam só os homens, né? Pela primeira vez estou vendo aqui as brasileiras da Segunda Guerra Mundial como enfermeiras. Então vamos lá. Alzira Soriano, Luísa Alzira Teixeira de Vasconcelos, 1897 a 1963, primeira prefeita da América Latina. A campanha de 1927 pela concessão do direito de voto às mulheres do Rio Grande do Norte fez surgir interesse em promover uma candidatura feminina. Em 1928, Alzira Soriano foi escolhida para ser candidata à prefeitura de Lages pelo Partido Republicano. A campanha transcorre com conflitos e ofensas pessoais a Alzira, mas resultou na eleição da mesma com 60% de votos válidos do município. Precisa ver só se ela foi uma boa política, né? Uma boa prefeita. Antonieta de Barros, 1901 a 1952. Primeira mulher e primeira negra a se eleger deputada no Brasil. Da primeira eleição em que as mulheres brasileiras puderam votar e ser votadas, Antonieta filiou-se ao Partido Liberal Catarinense e elegeu-se deputada estadual, 1934 a 1937. Eunice Miquiles, Eunice Mafalda Berger Miquiles, ou Miquilie. Em 1974, concorreu pela Aliança Renovadora Nacional, que era o Arena, né, a uma vaga na Assembleia Legislativa do Amazonas. Contrariando os candidatos homens que não acreditavam ser ela uma ameaça nas eleições, Eunice foi eleita deputada estadual. Em 1978, eleita senadora suplente de João Bosco Ramos Lima, que faleceu em pouco tempo depois de tomar posse. Com a morte de João Bosco, Eunice assume o cargo e se torna a primeira senadora do Brasil em 1979. Eu não lembro disso, né? E, nossa, a morte de uma pessoa que foi substituída, a gente já conhece essa história, né? Yolanda Fleming. Yolanda Lima de Reis Fleming, em 1936, foi eleita vereadora em Rio Branco do Acre em 1972 e presidente da Câmara Municipal em 1976, como vice-governadora do Acre em 1986, substituiu o governador que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado, tornando-se a primeira mulher a governar um estado brasileiro. Só precisa ver se essas foram boas governantes. Nísia Floresta Brasileira Augusta, Dionísia Gonçalves Pinto, 1810 a 1885, escritora, educadora, feminista e tradutora. Primeira mulher brasileira a defender publicamente a emancipação feminina. Nísia Floresta fundou uma escola inovadora na cidade do Rio de Janeiro, marco na história da educação feminina no Brasil. Achava que a educação era o primeiro passo para a emancipação da mulher, eu também acho. Traduziu e publicou Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, da feminista Mary Wollstonecraft, assinando como nome que adotou, Nísia Floresta Brasileira Augusta. Legal. Alice Tibiriçá. Alice Toledo Ribas Tibiriçá, 1886-1950, médica e feminista nascida no Rio de Janeiro. Gente, mas vou repetir, ser feminista não é querer ser homem, é sim defender os direitos da mulher, como cidadã. Lutou em campanhas pela emancipação nacional, o petróleo é nosso, e dedicou-se
também a luta do voto feminino e direitos da mulher. Como médica, trabalhou no combate à hanseníase, que é a lepra, né? Tornando-se uma motivadora para a campanha sanitária contra essa enfermidade. Fundou a Associação de Assistência aos Lázaros em São Paulo, atualmente intitulada como Instituição Alice Tiberiçá. Assistência aos Lázaros, por quê? Porque foi Lázaro que teve lepra e Jesus foi lá e o salvou. E ele tinha morrido já, né? Nise da Silveira, 1905 a 1999, médica psiquiatra nascida em Maceió, Alagoas, ingressou na Faculdade de Medicina da Bahia aos 16 anos, sendo a única mulher da turma. Interessou-se por métodos terapêuticos, terapia ocupacional e arteterapia, como tratamento para esquizofrenia, desenvolvendo um importante trabalho que resultou também na fundação do Museu de Imagens do Inconsciente, fundada por Nise em 1952 no Rio de Janeiro, do qual foram expostos trabalhos artísticos dos pacientes tratados. Gente, qualquer divergência, qualquer coisa, qualquer comentário, pergunta que vocês queiram, por favor, façam no comentário. Se você tiver alguma coisa para corrigir no meu trabalho, eu peço que vocês façam isso. Débora, você falou besteira. É isso, isso, isso. Pode falar, tá? Não é falar besteira em questão de opinião, né? Mas e sim da história, tá bom? É muito bom porque aí eu aprendo, tá? Carmen Prudente, Carmen de Revoredo Anes Dias Prudente, 1911 a 2001. Nascida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tendo cursado apenas a educação básica, trabalhou em prol da luta contra o câncer ao longo da maior parte de sua vida na Rede Feminina do Combate ao Câncer, a Associação Paulista de Combate ao Câncer, o APCC. Ela fundou a escola de Schwesterheim, destinada a atender crianças e adolescentes vítimas de neoplasias, e escreveu 15 livros sobre suas viagens que foram revertidos em rendas para estas instituições. Esther de Figueiredo Ferraz, 1915 a 2008, ela é conhecida como Esther de Figueiredo, nascida em São Paulo. Esther bacharelou-se pela Faculdade de Filosofia de São Bento, atualmente PUC São Paulo, e posteriormente diplomou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, né, que é a Universidade de São Francisco. Interessada pelas questões educacionais, exerceu a carreira de docente durante muitos anos, até ser nomeada reitora da Universidade Mackenzie em 1965 a 1971, tornando-se a primeira mulher a dirigir uma universidade no Brasil e na América Latina. Foi também ministra da Educação e Cultura no governo de João Figueiredo e recebeu diversas condecorações como reconhecimento dos seus trabalhos. Carolina Martuscelli Bolli, 1924 a 2004, foi professora e cientista, nascida na capital paulista, formou-se em psicologia e dedicou-se à psicologia experimental na área de ensino e aprendizado. Foi membro da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é o SBPC, e presidiu essa instituição entre 1986 a 1989, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. Participou da fundação da Sociedade Brasileira de Psicologia de São Paulo e, em 1963, implementou o Departamento de Psicologia da recém-fundada Universidade de Brasília, que é o UNB, né? Dentre outros trabalhos realizados na área acadêmica. Julieta de Franco, 1872 a 1951. Escultora nascida em Belém, estudou na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, principal escola de artes do Brasil, numa época em que a arte era considerada uma profissão masculina. Tudo era considerado uma profissão masculina, menos cuidar da casa. Durante sua formação, interessou-se pelas aulas de modelo vivo, causando polêmica. Sua carreira ganhou ainda mais destaque ao ganhar o prêmio
de viagem para estrangeiro em 1900 com alguns de seus trabalhos. Viajou então para Paris, onde teve a honra de estar com o escultor Auguste Rodin, que exerceu grande influência sobre os seus trabalhos. Provavelmente ela também exerceu influência sobre o trabalho dele, porque aprender é uma via de duas mãos, né? Um aprende com o outro. Como a gente não só ensina as crianças, mas a gente aprende com elas, né? Georgina de Albuquerque, Georgina Moura de Andrade de Albuquerque, 1885 a 1962, foi uma artista plástica que obteve menção honrosa no Salão Nacional de Belas Artes com o quadro Supremo Amor. A partir daí, seu talento foi reconhecido no cenário artístico nacional. Em 1922, fez a primeira pintura histórica realizada por uma mulher no país, o quadro Sessão do Conselho Estado, que decidiu a independência, que hoje está no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Participou de mostras internacionais, entre elas a exposição de 1960, Contribuição das Mulheres às Artes Plásticas no País, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Tarsila do Amaral, eu acredito que muita gente conheça também. 1886 a 1973. Artista plástica nascida no município de Capivari, São Paulo. Tarsila foi uma das primeiras principais integrantes do movimento modernista que marcou a arte brasileira. Na década de 1920, participou da criação dos movimentos pau-brasil antropofágico, defendendo a criação de uma estética originalmente brasileira, ainda que influenciada pelas artes europeias. Em 1928, pinta Abaporu, uma de suas principais obras, tem muitas cópias, né, por aí, inspirada pelo movimento antropofágico, desencadeado também por Oswald de Andrade, seu marido. Nair de Tefé, 1886 a 1981. Caricaturista e primeira-dama carioca, aos 9 anos, Nair começou a fazer suas primeiras caricaturas, demonstrando seu estilo satírico. Gostava de fazer charges de pessoas da alta sociedade, assinando seus trabalhos com o nome de Rian, anagrama do seu nome. Nair Rian. Casou-se com o presidente brasileiro Hermes da Fonseca e, como primeira-dama, produziu inúmeros saraus. Nair foi a grande apreciadora e incentivadora das artes. Anita Malfatti, essa também é bem conhecida, 1889 a 1963. Nascida em São Paulo, a artista plástica Anita Malfatti nasceu com má formação na mão direita e o que a levou a desenvolver habilidades com a mão esquerda. Filha de imigrantes alemães, Anita concluiu parte de seus estudos na Alemanha, onde recebeu forte influência expressionista. Ajudou a revolucionar a arte brasileira, apresentando um estilo artístico diferente dos padrões da época e participando como importante expositora na Semana da Arte Moderna em 1922. Inclusive, já tinha falado em outras épocas, né? Não, na verdade foi acho que no roteiro cultural que eu fiz para a Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, que eu falo sobre muitos interventores, né? muitos apoiadores da Semana da Arte Moderna, né? Cora Coralina, também bem conhecida, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, 1889 a 1985, foi uma renomada poetisa e contista brasileira. Em 1983, recebeu da União Brasileira de Escritores o título de Intelectual do Ano e o troféu Juca Pato, tornando-se a primeira mulher a ser agraciada com eles. Publicou seu primeiro livro, O Poema dos Becos de Goiás, e Histórias Mais, aos 76 anos de idade. Também tem uma minissérie dela, né, que foi feita, brasileira, há muito tempo atrás. Bidu Sayão, Balduína de Oliveira Sayão, 1906 a 1999. Ícone para canto lírico no Brasil e no exterior, conhecido
pelo nome artístico, pelo nome artístico de Bidu Sayão, conhecida, né? Nascida no Rio de Janeiro, Bidu foi estudar canto aos 15 anos, apelidada de Pequeno Rouxinol, apresentou-se ainda jovem como soprano nos recitais do Salão do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Bidu Sayão estreou como cantora de ópera no Teatro de Constanzi, em Roma, em 1926, e integrou a Orquestra Filarmônica de Nova York em 1935. Membro vitalícia da Academia Brasileira de Música, sua última apresentação foi realizada em 1958, a pedido de Villa-Lobos, um compositor brasileiro maravilhoso. No Carnaval de 1995, foi homenageada pela Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Cecília Meirelles, também muito conhecida, 1901 a 1964, considerada a maior poetisa do Brasil, apresentava como aspectos fundamentais de sua poética uma intensa consciência de transitoriedade das coisas. Em 1919, ela publicou Espectro, seu primeiro livro de poesia sobre inspiração parnasiana. Muitos outros de seus livros foram publicados influenciados pelo neossimbolismo. Consagrou-se no Brasil como uma das maiores vozes poéticas da língua portuguesa contemporânea. Maria Lenk, primeira mulher sul-americana a competir das Olimpíadas. Nascida em São Paulo, a nadadora Maria Lenk, acredito que vocês também tenham conhecido, obteve muitas vitórias que foram fundamentais para a aceitação das mulheres no esporte. Foi excomungada por dar aulas de natação, mas manteve-se, gente, algumas coisas a gente tem que ir, né? Mas manteve-se na luta pela igualdade de direitos para ambos os sexos em todas as modalidades de esportes e competições. Dane-se se foi excomungada. Dane-se se eu fui expulsa de alguma instituição. O que vale mais é a minha opinião, a minha visão, na verdade, né, muito bem construída, das coisas, aquilo que eu penso, respeito ao meu pensamento, né? Maria Esther Bueno, também conhecida, 1939, nascida em São Paulo em uma família desportista, Maria começou a competir como tenista aos 11 anos de idade e ganhou seu primeiro título nacional aos 13. Conquistou no total 589 títulos em sua carreira, foi a primeira mulher a vencer os 4 torneios do Grand Slam, principais torneios de tênis mundial. Tá? É muito bom, gente. É muito bom nós termos essas pessoas, não só nós lembrarmos, mas nós darmos valores a ela, né? A Maria Esther Bueno, ela morreu em 8 de junho de 2018. Então, é recente, tá? Não é uma coisa antiga, não. Léa Campos, Azalea de Campos Michele, 1945. Primeira mulher árbitra de futebol do mundo, também conhecida como Léa Campos, nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Onde eu estou aqui? Formada em Educação Física e Jornalismo pela Universidade de Brasília, sua carreira de árbitra começou com um curso realizado na Escola de Árbitros do Departamento de Futebol Amador da Federação Mineira de Futebol, tendo seu diploma reconhecido pela FIFA e pelo governo federal em 1971. Então, veja bem que quem não sabe que existiu, né, ou que existe árbitros de futebol que são mulheres, está aí a prova, tá bom? Hoje, a Léa Campos, ela está com 77 anos, tá?
Agora, essas daqui que eu vou falar agora, que são 3 pessoas, não estão na lista que eu falei, tá? Não estão no site de onde eu tirei essas outras mulheres, que é o site da Câmara Legislativa Brasileira. Então, eu incluí aqui a Aldenora de Saporto, que é uma advogada, escritora, jornalista, radialista, e que eu falei, né, sobre o livro dela, Deus é Mulher, né, e que está no link na descrição do programa sobre o valor da experiência do idoso, que é ela já faleceu, e é um vídeo que ela mesma faz, tá bom? Que ela mesma fala sobre o valor das experiências dos idosos, tá? Outra pessoa que deveria estar no livro, né, nessa coisa, é Darcy Vargas. Darcy Vargas, ela tornou-se um exemplo e uma referência para as suas contemporâneas, sendo a primeira dama brasileira a desempenhar funções assistencialistas em virtude de sua preocupação com as questões sociais e assistenciais. Isso daí eu fiz tudo, tá até no link na descrição do programa, que eu estou falando a mesma coisa, tá? Ela modernizou para a época um papel ativo de destaque, criando no primeiro governo do marido, Getúlio Vargas, né, mais especificamente em 28 de agosto de 1942, a Legião Brasileira de Assistência, órgãos com o objetivo de ajudar as famílias dos soldados enviados à Segunda Guerra Mundial, contando com o apoio da Federação das Associações Comerciais e da Confederação Nacional da Indústria. Para saber mais, acesse o link do programa do dia 18 de março de 2021, que foi o ano passado, onde eu falo sobre o Hospital Darcy Vargas e a vida da Darcy Vargas, tá? Então, o link está na descrição do programa, vale muito a pena saber. Agora tem uma pessoa aqui, eu não falei a idade, porque talvez ela não goste que fale, né? Mas é uma pessoa bem conhecida aqui na Vila Sônia, na nossa região, que é a Claudete Troiano. E aproveitando este mês ainda, né, uma amiga minha, Débora Rodrigues, ela mandou um filetinho de uma entrevista com a Claudete Troiano, que é moradora e amante da Vila Sônia. Então, saiba você. E outra coisa, você sabia que a Claudete foi a primeira mulher a narrar o futebol em televisão no mundo? Tá? Então, vejam seguir o filetinho dela e depois eu vou ver se eu faço uma entrevista com ela ou se ela conta essa coisa de ela, quantos futebols, né? Ou futebols, sei lá como se fala, acho que futebols, né? Quantos jogos, de futebol ela narrou, né, para as pessoas aqui saberem, tá bom? Então, esse vídeo da Claudete, quem me passou foi a Débora Rodrigues, né? Então tá autorizado aí a passar um vídeo dela, tá bom? E tem outras mulheres também, que são muitas, e aos poucos nós vamos citando no decorrer dos programas, todas elas honrosas, tá? E eu já falei a fonte, né, das primeiras mulheres, né? E nós voltamos já após a minha parceira amiga, que é uma mulher também, Ateliê Marlene Olim. Vocês moravam onde, Claudete, em São Paulo? No bairro da Vila Sônia, que fica aqui na região do Morumbi mesmo. Também muito próximo ao estádio, que a gente também ia com ele a pé. E ritmo que eu não perdi até hoje, acelerado de falar. Eu sempre gostei de futebol, sou São Paulina, moro pertinho do estádio, daqui eu vejo Morumbi. E meu pai viu quando eles colocaram a pedra fundamental para a construção do estádio, então nem daria para torcer para outro time, que a gente sempre morou aqui. E eu já gostava de futebol, eu frequentava as arquibancadas, né? Eu via com os meus irmãos.
Gente, vamos hoje ainda para a agenda cultural. Então, hoje eu ainda, que você está vendo o programa agora de manhã, eu estarei ao meio-dia, eu estarei às 11 horas mais ou menos, tá? Entre 11 e 1 hora, no programa Talk Clóvis Ribeiro, no YouTube, Facebook e também na Rádio Cidadã FM, dando continuidade ao mês da mulher. Esse é o último programa, né, que eu estou fazendo no Talk Clóvis Ribeiro, e ele tem ainda, vamos ver aí na descrição da agenda cultural, tá bom? Então, hoje no programa Talk Clóvis Ribeiro, às 12 horas, então talvez eu entre antes, Joquebed Morbeck, sobre imposto de renda. Então, as perguntas são que ela vai responder, né? Sou obrigada a declarar? Eu não vou falar nada, ela é que sabe. Eu sou MEI, preciso declarar? Criptoativos, como destinar para a doação parte do imposto de renda? Novidade, imposto de renda 2022. E eu posso fazer a declaração sozinha? Tudo isso ela vai falar para vocês, tá bom? Dia 31 de março, também às 19 horas, tem a palestra virtual sobre medicina e espiritualismo com o Dr. Lázaro Bernstein, médico pediatra, acupunturista, especialista em administração hospitalar e saúde pública. O link está na descrição do programa para que vocês possam acessar, tá bom? Eu estarei aí, doutor. Tá bom, doutor Lázaro? Eu estarei aí prestigiando você e sabendo mais, né, aumentando a minha cultura, tá? A minha sabedoria, o meu conhecimento, na verdade, tá bom? Então, espera aí. Dia 1º, assista a série Lives Escravos da Mente Negativa. É sobre a sua primeira vitória para ter o sucesso na vida. Mais informações, 5071-9508. O telefone também para mais informações está na descrição do programa. E assim, na verdade, todas as sextas-feiras, o Eury Magalhães, que ele tem 18 anos, que ele atua no desenvolvimento humano e equipes no Brasil e no exterior também, tá? Toda sexta-feira ele faz uma live das 19h30 às 20 horas, vale a pena ver, tá bom? As redes sociais também estão na descrição do programa, eu acho muito legal as lives do Eury, que é da Dianética Brasil, né? O Clóvis me mandou aqui que no dia 31 de maio é aniversário da cultura, da Casa de Cultura do Butantã, vai fazer 30 anos. Aí eu perguntei assim para ele, ô Clóvis, é 31 de março ou 31 de maio, né? Porque MA, né? Aí ele me confirmou agora, é 31 de maio. Então dá tempo de vocês se prepararem para o aniversário da Casa de Cultura do Butantã e toda a semana eu vou falando, tá bom? O que mais que tem aqui? Né? Não tem nenhum show, nada. Então vamos lá. Sobre o nosso momento musical, né, que eu vou falar de Mozart, eu vou deixar para a semana que vem, porque eu falei muito sobre, dei mais ênfase à história das mulheres, tá bom? Então, gente, nós encerramos esse programa. Desejo a todos um bom final de semana iluminado. Um grande beijo para vocês. Mulheres maravilhosas, se quiserem escrever para mim, contarem suas histórias, as suas memórias, eu estou à disposição. Um beijo para vocês.